Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera, Resenha Express voltando aqui. E antes de mais nada, pedindo aos amigos e amigas queridos aí para não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é bacana, nos ajuda a crescer. Então dá essa força pra gente, não custa nada. É de graça, né? O hype é de graça. Você também pode pagar se quiser um hype a mais, mas é de graça. É só puxar o comentário, colocar no hype e dar essa moral pra gente. Galera, vamos lá que a gente tem notícia do Fluminense para trazer para vocês, né? E a gente inicia aqui o nosso Resenha Express falando sobre a escalação do time que joga hoje. 9 horas da noite, contra o Bahia, lá na Fonte Nova. A gente tem já a escalação do Fluminense definida, mas tem informações aí de Flu para vocês também. O Fluminense vai a campo, provável Fluminense que vai a campo hoje contra o Bahia, vai de Fábio, Guga ou Júlio Fidelis. Pode ser que o Fidelis comece como titular. Thiago Santos, Freitas e René. No meio de campo, Bernal Lima e Ganso ou Lescano. Pode ser que o Lescano comece no lugar do Ganso. E na frente, Keno, John Kennedy e Germancano. Esse é o provável Fluminense que vai a campo hoje na partida contra o Bahia, tá bom, galera? Há possibilidade de algumas coisas diferentes aí. Por exemplo, a entrada do Fidelis no lugar do Guga é muito provável. O Guga vem de uma sequência de jogos muito longa. Então pode ser que o Fidelis tenha essa sua oportunidade. A mesma coisa é o Lescano, no lugar do Ganso. Muito provavelmente o Lescano, ele pode ou começar o jogo ou ter um segundo tempo inteiro de partida nesse jogo também. Muito importante a gente entender também sobre o Lescano. É uma grande oportunidade para o Lescano se ele tiver... Se tiver não, ele deve entrar, porque ele precisa mostrar, né, alguma coisa. O Lescano é um dos que estão correndo o risco com a chegada do Santi Moreno de nem relacionado ser mais. Porque o Fluminense está contratando o Santi Moreno e está contratando também o Acosta. Provavelmente com essas duas contratações, dois vão cair aí entre os relacionados. E provavelmente vai ser o Lavega, que a gente já vem falando há um tempo que ele não deve nem continuar no Fluminense. O Fluminense deve negociar o Lavega com certeza. E o Lescano, que também não vem tendo oportunidade. O Renato já falou que é um jogador muito cru para ter oportunidade, né? Independente de a gente concordar ou não com essa visão do Renato, é o que o Renato falou. Então, com isso, o que claramente se desenha aí? Se desenha que os dois devem perder espaço no time, tá? Então, isso é a sequência aí para a próxima temporada, isso deve acontecer. Galera, dando sequência, todo mundo sabe que o Fluminense vem procurando zagueiro no mercado, né? Inclusive, ontem surgiram algumas fake news que o Fluminense tinha contratado um zagueiro, etc. Mas informação trazida pelo GE, né, pelo Globoesporte.com, dá conta de que Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians, né, havia sido oferecido ao Fluminense, né? Ele está em fase final de contrato com o Corinthians. Entretanto, o Fluminense não conseguiu avançar nas conversas para contratar o jogador de 32 anos. 32 anos. Né? Os dirigentes tricolores foram informados que o Corinthians não pretendia abrir mão do jogador. Se o Corinthians não pretendia abrir mão do Gustavo Henrique, é porque o Corinthians acho que está querendo renovar de repente com ele. Lembrando que o contrato dele vai até dezembro, né? E ele já poderia assinar um pré-contrato, né? Mas a prioridade do próprio Gustavo Henrique é a permanência no Corinthians. Ele deseja uma renovação, né? Enfim, porque é até estranho, né? Fala que ele foi oferecido na matéria e ao mesmo tempo diz que teoricamente ele quer uma renovação com o Corinthians. Então, se foi oferecido, não é possível. A matéria tem alguma coisa errada nessa matéria do GE aí, porque quem ofereceria o Gustavo Henrique? Seria o próprio empresário. Se diz que ele tem o interesse de continuar no Corinthians e o Corinthians não quer negociar, então tá estranho. Tá parecendo aquelas notícias requentadas para gerar engajamento, né? Mas eu tenho que trazer a notícia para vocês aqui e falar o que está escrito. E é isso que está escrito nessa matéria aí sobre Gustavo Henrique. Galera, Santi Moreno, né? Santi Moreno tem aí, tá contratado pelo Fluminense, né? Todo mundo já
dizendo isso, obviamente que falta apresentar, e um dos jornalistas que vinha tratando sobre o caso era o Tom Burgett, né, jornalista especializado na MLS, e o próprio Tom Burgett confirmou, né, que o Fluminense fechou com o Santi Moreno, tá aí o Twitter dele aí, ó, falando sobre isso daí. Só que uma coisa curiosa nesse Twitter, vocês podem olhar ali, vocês vão perceber. Inicialmente a informação que chegou pra gente, trazida pelo Vitor Lessa, era que o Fluminense estaria comprando o jogador por 5 milhões de dólares. Mas a informação trazida pelo Tom Burgett dá conta de que não é 5 milhões de dólares, e sim 6 milhões de dólares. É isso mesmo, 6 milhões de dólares e não 5 milhões de dólares. Está escrito aí na fala do Tom Burgett. Então, se fosse 6 milhões de dólares, o jogador custaria ao Fluminense 32 milhões de reais e não 28 milhões de reais, como estava sendo dito. Né? Um valor considerável, né? É um jogador jovem de 25 anos, as coisas estão caras mesmo, mas estranho, né? A notícia que foi dada era que era 5 milhões, agora é 6 milhões. Então, a gente talvez nem vai saber de fato quanto que custou o jogador, se tem algum outro tipo de valor agregado, alguma coisa que o portanto pediu a longo prazo, enfim. Mas o que a gente pode trazer para vocês é que o Tom Burgett, que é especializado em MLS, está dizendo que o jogador está custando 6 milhões de dólares aos cofres do Fluminense. Queria a opinião de vocês. Vocês acham que é um bom valor, 6 milhões de dólares? Assim, galera, eu não discuto tanto isso. Por quê? Porque está realmente muito caro e muito inflacionado o mercado, tá? E ele é um jogador jovem, jogador que é um bom jogador, é jovem, é uma realidade no futebol hoje. Não é um craque, não vem para resolver a vida do Fluminense. Pode até vir para resolver a vida, mas inicialmente vem como um bom jogador que vai agregar o time. Então, esse valor eu acho que está dentro daquilo que realmente está sendo feito aí no mercado. Agora, se a gente quiser contratar jogador melhor, que venha para ser titular absoluto e resolver vida, aí a gente tem que estar disponível aí a desembolsar de 10 milhões de dólares ou euros para cima. Isso que é o fato, é o que está rolando no futebol de hoje em dia. Então o Santi Moreno é aguardado, né? E provavelmente ele deve chegar no Rio aí ainda nesse fim de semana. O Fluminense vai tentar adiantar os trâmites porque tem só até sexta-feira que vem para registrar o jogador na Copa Sul-Americana. Beleza, galera? Então esse foi Santi Moreno. Por último, a gente falou da escalação do Fluminense para a partida de hoje. Há uma grande possibilidade do Lúcio Acosta viajar para Salvador, tá? Informações estão sendo trazidas aí pelos portais, o próprio GE falou sobre essa possibilidade, o Netflix também falou sobre essa possibilidade, o Lessa falou sobre essa possibilidade, então eu até me surpreende. Se ele for relacionado, vai ser algo surpreendente. Ele estava jogando lá pelo time dele, então ele está no meio de uma temporada, está em condição de jogar, só que realmente surpreende se ele chegar e já viajar. O Renato não é muito de escalar jogador nessas condições, principalmente por uma questão de hierarquia de grupo, mas vamos ver como é que vai ser isso daí, mas o cara tá afim de jogo. Ele próprio já chegou na entrevista no aeroporto dizendo que tá pronto para jogar. Enfim, o cara tá com muita vontade, surpreende aí positivamente ver a vontade do atleta desse jeito, tá bom, galera? Então esse aí foi o Resenha Express de hoje. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Hoje tem Fluminense 21 horas e tem pós-jogo aqui no canal. 23 horas, logo após o jogo, começa o pós-jogo aqui do Resenha, um pós-jogo de muita inclusão, né? Um pós-jogo de muita análise, e eu espero vocês aqui. Valeu, galera, saudações tricolores, fiquem com Deus.